num sítio às margens da Estrada Real, que ligava a Bahia aos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, surge um povoado de origem indígena. Com o desenvolvimento, é feito freguesia em 1754. Conquista a emancipação política em 5 de abril de 1810. Caetité tornou-se, então, um dos 18 municípios baianos, com prefeito, Câmara de Vereadores e também sede de comarca judicial, quebrando todos os laços que aprendiam a Rio de Contas. Após sua emancipação, em 1822, presta significante apoio ao governo provisório instalado na Vila de Cachoeira, que só no ano seguinte conseguiria a independência da Bahia do domínio português. De seu território imenso, originaram-se 47 novos municípios, desde Vitória da Conquista, em 1840, até Lagoa Real, em 1990. A educação representa um diferencial importante da cidade. Depois de sua emancipação, já contava com uma escola, Régia de Latim. Foi irradiadora de civilização para a Bahia e também norte de Minas Gerais. Após a criação do bispado, ocorre a recriação da escola normal. Surge o Colégio das Freiras, o Seminário São José, a Escola Americana, o Colégio do Padre Palmeira, dentre outros. A cidade recebeu os melhores educadores, passando a ser o núcleo educacional da região. A Escola Normal foi o primeiro centro educacional do sertão baiano no final do século XIX, pelo então governador Dr. Joaquim Manuel Rodrigues Lima. A duração do curso era de 4 anos e destinava-se exclusivamente ao público feminino. Funcionou até 1903 e diplomou 3 turmas, de 1901, 1902 e 1903. Neste último ano, foi desativada por questões políticas. Em 1926, a Escola Normal é reativada pelo então educador Anísio Teixeira, na época secretário de Educação do Estado da Bahia, e defendia a educação pública gratuita de qualidade. A velha Escola Normal tornou-se atual sede do Legislativo Municipal. No governo Otávio Mangabeira, Anísio novamente é encarregado de cuidar dos destinos da educação baiana. A Escola Normal é reformulada e ganha uma nova sede na parte leste da cidade, então despovoada. Transforma-se no atual Instituto de Educação Anísio Teixeira, inicialmente projetado para ser uma escola de grandes proporções. Em seu terreno, depois viriam a ser erguidos a Escola de Aplicação, o auditório, quadras e, mais tarde, o Ginásio Poliesportivo Professor Hélio Negreiros, o Campus 6 da UNEB e também o Colégio Modelo. Na educação, a cidade continua referência regional, com novas instituições como o Colégio Modelo, COPEC, CIEC, além do Campus 6 da UNEB e escolas particulares. Os grandes nomes da educação e da literatura caetitense são homenageados pela Academia de Letras, fundada em 2001. O jornal A Pena, fundado por João Gomes em 5 de setembro de 1897, foi publicação pioneira do Alto Sertão, relatando em suas páginas eventos como a Guerra de Canudos, tendo grande influência no meio social e fundamental importância no desenvolvimento cultural e educacional de Caetité e região. Teve a sua última edição em 1943. Dia 5 de março de 1981, entra no ar, pela primeira vez, a Rádio Educadora Santana de Caetité, com um transmissor de 1000 watts de potência. Iniciativas do bispo Dom Eliseu, do padre Ademar Cardoso e do professor Hélio Negreiros, e tinha como objetivo evangelizar e contribuir com a formação da cidadania. Faz parte da ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, e a Rede Católica de Rádio. Hoje, a cidade possui, dentre outras publicações, o jornal Folha Caetitense e a revista Imagem. O Teatro Centenário foi inaugurado em 7 de setembro de 1922, em homenagem aos 100 anos da independência do Brasil. A iniciativa de sua construção foi dirigida por Durval Públio de Castro, com a planta feita por João Gomes, no empreendimento
totalmente popular, financiado através de donativos e quermesses. Sua finalidade, tornar-se palco das várias apresentações teatrais amadoras. Ali funcionou o primeiro cinema de Caetité, chamado Cine Íris. Foi ali também que funcionou o Cine Caetité e o Cine Bolivar. Demolido em setembro de 1970, o teatro deixou uma lacuna na cultura local. Na Rua Barão de Caetité, funcionou o Cine Vitória. O Cine Teatro Pax, localizado no Seminário Novo São José, foi inaugurado em 1976. Usava maquinários mais potentes que os anteriores, em 35 milímetros. O primeiro filme ali exibido foi A Queda do Império Romano. A Lira Caetitense foi uma das instituições musicais no século XX. Tinha como objetivo o desenvolvimento moral, o progresso intelectual, bons hábitos da sociedade, a música e a arte teatral. Era mantida pelos sócios e outras contribuições. A festa do 2 de julho é uma das maiores comemorações que todos os anos ocorre em Caetité. A data festeja a vitória das tropas baianas contra os portugueses, selando a independência da Bahia do domínio colonial. Caetité é uma das únicas cidades que comemoram este feito histórico, numa demonstração de patriotismo, cultura e tradição. Aliando o desfile de montarias com diversos representantes da sociedade regional, apresenta vários quadros históricos a recordar o heroísmo baiano. O Boi de Idalino, criado em 1954 pelo enfermeiro Idalino Barberino da Silva, todos os carnavais, desde então, eram animados pela alegoria, seguido por curiosos e animada turma de foliões. A tradição foi resgatada nos festejos da lavagem da esquina do Padre, com Idalininho, filho de seu Idalino. A festa promove um carnaval fora de época na cidade, com um cortejo que sai da Feira Velha, terminando na casa do Monsenhor Oswaldo Magalhães, que é homenageado. A Folia de Reis é um festejo dos mais antigos em Caetité. Grupos de reisado da zona rural e de outras cidades hoje se apresentam na Praça da Catedral, mantendo acesa a manifestação cultural. Festa de Senhora Santana, em honra à padroeira de Caetité. É a maior festa religiosa da cidade. As novenas acontecem de 17 a 26 de julho, saindo em cada dia de um dos bairros uma procissão até a Sé Catedral, até culminar no último dia em que fiéis de toda a região se encontram para a celebração maior. Caetité consagrou grandes nomes de importância regional, estadual e nacional, como o primeiro e único barão de Caetité, José Antônio Gomes Neto, os poetas Plínio de Lima e Camilo de Jesus Lima, os políticos César Zama e Ovídio Teixeira, os juristas Joaquim Espínola, Nestor Duarte Guimarães e Aristides Espínola, Joaquim Manuel Rodrigues Lima, primeiro governador eleito da Bahia, o jornalista João Gomes, o intelectual Anísio Espínola Teixeira. De gerações mais novas, o cantor Valdir Soriano, o Frank Sinatra brasileiro, Haroldo Lima, descendente do barão de Caetité, ex-deputado e atual diretor da Agência Nacional do Petróleo, o ex-governador Paulo Souto e o ex-ministro Prisco Viana. Anísio Espínola Teixeira é um dos maiores nomes de Caetité. Nascido em 12 de julho de 1900, seu aniversário é feriado no município. Anísio foi educado no colégio jesuíta que havia na cidade, formando-se em Direito no Rio de Janeiro. No governo Góes Calmon, torna-se o responsável pelo ensino no estado da Bahia. Anísio é considerado um dos maiores educadores do Brasil e sua efígie já ilustrou uma cédula brasileira. Valdir Soriano, cantor e compositor de música romântica. Quando jovem, fazia apresentações em bares. Logo, partiu para São Paulo em busca do reconhecimento. Teve uma trajetória de sucesso no meio artístico nacional. Suas principais vias e logradouros mais antigos são a Rua Barão de Caetité, antiga Rua São Benedito. Era a maior via pública de Caetité até a abertura da Avenida Santana. Rua Constantino Fraga, popularmente chamada Rua de Saldanha, liga o Largo do Alegre à Praça da Catedral.
Rua 2 de Julho, via de acesso à Praça da Catedral. Rua Durval Castro, onde estão o Clube da Amizade, a Prefeitura e os Correios, antiga Rua General Argolo. Avenida Santana, aberta onde era o Beco das Éguas, no ano de 1950, importante do comércio, onde ficam as agências bancárias. Praça Dr. Deocleciano Teixeira, com a Prefeitura e o Arquivo Público Municipal, imponente monumento preservado. Barroquinha, aqui se desenvolveu a primeira parte comercial da cidade, ligando a principal estrada de acesso a Caetité pelo Lamarão, ao então chamado Largo do Severino, onde se realizava a Feira Livre. Largo da Feira Velha, atual Praça Dr. Rodrigues Lima, foi durante mais de 50 anos o local da Feira Livre. Hoje é onde está a Câmara de Vereadores, numa praça totalmente urbanizada. Dentre os monumentos históricos, tem-se a Igreja de São Benedito, erguida em 1833. A Igreja de São João, de 1874. A Casa Natal de César Zama, na Praça da Catedral. O Palácio do Bispo, residência episcopal, reformada para as feições atuais. A Casa Anísio Teixeira, um sobrado do início do século XIX, originalmente pertencente à família Fraga. Adquirido por volta de 1885 pelo médico Deocleciano Pires Teixeira, importante líder político do Estado. Ali residiu até sua morte em 1930. 16º filho de Deocleciano, Anísio Teixeira ali nasceu e hoje é o Centro Memorial que funciona em sua homenagem, abrigando uma biblioteca, museu, cine-teatro e oficinas educativas. Casa da Câmara e Cadeia. Construído no século XIX com 2 andares para sediar os 3 poderes. Na parte térrea ficavam as celas da cadeia e no primeiro andar a intendência, o fórum e a Câmara dos Vereadores. Em 1901, foi comprado um sobrado à Praça da Matriz e para lá mudou-se a Prefeitura e a Câmara, continuando o prédio a sediar o Fórum e a Delegacia. Na década de 1970, o Fórum transfere-se para a Praça da Catedral, ficando no velho prédio, já desfigurado por reformas que lhe retiraram as arcadas, a delegacia e prisão. Até começo da década de 1980, quando o prédio é abandonado até a sua restauração em 1995 para sediar o Arquivo Público Municipal. A primitiva Igreja de Santana data de tempos imemoriais. O primeiro registro de sua existência é de 1817, com aires de casal. Uma reforma foi feita por conta das chuvas em 1836, quando passa a contar com pinturas no teto feitas pelo pintor alemão Koschekal. Em 1880, Teodoro Sampaio diz estar um tanto arruinada. Suas características arquitetônicas eram nitidamente coloniais e a construção, acredita-se, foi obra dos padres jesuítas que, em tempos sem registros, fizeram a catequese dos índios que habitavam a região. Com a criação do bispado, em 1910, a demanda por uma ampliação e reforma chega com o novo bispo, Dom Manuel Raimundo de Melo. A reforma teve início em 1916 e, aos poucos, passou a tomar as feições atuais, levada a termo pelo segundo bispo, Dom Juvencio de Brito. Perde as 2 pequenas torres, ganha uma única, terminada numa cúpula piramidal. O observatório meteorológico foi mandado construir pelo imperador Dom Pedro II, mas só foi inaugurado em 1908. A construção inicial possuía uma torre para o telescópio, que mais tarde acabou sendo perdida. Antigo Mercado Público, inaugurado em 1897 pelo coronel Casuzinha, transferiu a feira para o antigo Largo do Alegre, ainda hoje chamado popularmente de Feira Velha. O mercado trazia uma fachada em estilo colonial e nele eram comercializados produtos vindos da região no lombo de animais e em carros de boi. Com a construção do novo mercado no antigo Largo do Santo Antônio, no governo de Minha Teixeira, os comerciantes se recusaram a abandonar o local, fazendo com que a prefeitura, então, demolisse o prédio. Igrejinha de Bruno foi construída em 1953 pelo comerciante Bruno Silva.
Nela eram celebradas missas e novenas, além de ser objeto de penitência durante a Semana Santa, subir até suas portas. Localizada no meio do lugar chamado Montes, atualmente restaurada e preservada, tendo por devoção Nossa Senhora da Piedade. Casa do Barão de Caetité. Foi a morada de José Antônio Gomes Neto, juiz e barão. Depois, pertenceu ao seu genro, o médico e ex-governador, Dr. Joaquim Manuel Rodrigues Lima, que ali morreu em 1903. A Agência do Banco do Brasil foi inaugurada em 1º de março de 1943, como marco do desenvolvimento que a cidade experimentava na metade do século XX. Primeira agência bancária da região, atendia não somente Caetité, mas também os municípios vizinhos. Ao longo de sua existência na cidade, o Banco do Brasil foi símbolo de progresso e também foco para o fomento da economia regional. Casa do Coronel Cazuzinha, um dos prédios mais antigos da cidade, foi erguido pelo comendador João Caetano Xavier da Silva Pereira, sogro do Barão de Caetité. Localizada na região do sudoeste baiano, fica a 757 quilômetros da capital, Salvador, numa altitude de 825 metros. Possui clima ameno, sua vegetação típica é a caatinga e o cerrado. A população é de 48 mil habitantes, sendo 25 mil na sede e os demais distribuídos pelo interior do município. Tem uma extensão de 2.306 km², limitando-se com 7 municípios. Possui 4 distritos: Maniaçu, Caldeiras, Brejinho das Ametistas e Pajeú dos Ventos. O acesso se dá pelas rodovias federais BR-030, BR-430 e BR-122. Na economia, o município tem sua base na agricultura e pecuária de subsistência, fábricas de roupas de pequeno e médio porte, um comércio significativo na região. O maior destaque da sua economia é a produção mineral, com a extração de ametista, manganês, granito, minério de ferro e urânio, o combustível da energia do futuro. Caetité, terra da educação e cultura, berço de grandes intelectuais e povo hospitaleiro. Guarda em cada uma de suas ruas a riqueza de uma história que a cada dia se escreve. Bicentenária Caetité, terra-mãe do Sudoeste.